Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. No Flamengo, ele vai chegar aqui como uma estrela. Ele vai ter tratamento de estrela. Vai ser tratado. O mundo inteiro vai estar voltado para ver ele aqui jogando no Flamengo. Sim. A torcida, aquele post na sexta-feira que eu falei brincando, bateu 100 mil. Um post do Instagram do Balotelli, por causa da torcida do Flamengo, bateu 100 mil comentários pedindo para ele vir. Aí vai jogar num timinho da Itália. E digo mais, para encerrar, e tem mais. Não cabe na mesma frase, por incrível que pareça. Hoje, em 2019, o Campeonato Brasileiro é muito melhor do que o Campeonato Italiano. É mais difícil, é melhor. E digo mais, e a Libertadores também é muito melhor que o Campeonato Italiano. Hoje. Ou falei mentira? Não, acho que você é italiano, não? Você vai puxar sardinha. Não vou puxar sardinha pra ninguém. Eu não sou tão radical assim. O Campeonato Italiano é melhor que o brasileiro? Ainda é. Ainda é. Ainda você consegue Hoje eu não acho que tem é um campeonato de um time que só. disputam, 7 clubes italianos que É um campeonato de um time só, não tem. Eu não acho. Tem um monopólio de história, tem tradição, é bonito, é maravilhoso, tudo isso a gente reconhece. Mas hoje... É um campeonato de estádios vazios, na maior parte são estádios vazios. É uma ocupação média de público, a não ser Juventus, essas coisas. Até o Milan não leva muita gente no estádio. E concordo com você, Benja, concordo. Eu acho que é um... Hoje né? Eu acho. Na década de 70, na década de 80, não dá nem pra comparar. Era o melhor campeonato europeu. Mas o campeonato italiano caiu tanto que a Itália, por exemplo, não foi para a última Copa do Mundo. A Itália, nas 2 últimas Copas que ela esteve, ela caiu na fase de grupos, porque o futebol italiano está muito pobre, financeiramente e tecnicamente. Eu concordo com você. Eu acho que jogar aqui no futebol brasileiro... Hoje, o Campeonato Brasileiro é mais complicado do que o Campeonato Eu acho que ainda se enxerga, ainda se fabrica na Itália grandes treinadores. A safra está empobrecida em relação ao que já teve, isso é notório, né? A gente vê pela própria seleção. Mas a gente, por exemplo, eu consigo enxergar, mesmo times que não tenham disputado protagonismo na Europa, como anteriormente, boas equipes sendo trabalhadas, né? Tem faltado um pouquinho mais de material. Mas se a gente pega os técnicos recentes, o Sarri deixou a Itália para ir para a Inglaterra, o próprio Ancelotti recentemente deixou, o Antônio Conte, o Di Francesco é um bom técnico que está lá dentro, o Massimiliano Allegri com a própria Juventus. Tem uma gama de bons treinadores na Itália e que até fazem sucesso fora do futebol italiano, voltou, né? O Sarri voltou para a Juventus. Aliás, para a Juventus. Né? O Conte voltou para a Internazionale. Porque também é difícil trabalhar no Chelsea. O Chelsea é quase que um Paris Saint-Germain da vida, né? É um clube muito rico, mas que não tem tradição. A gente sabe que o Chelsea não é um clube com tradição no futebol inglês. Se você levar em consideração o nível de competitividade do futebol italiano para o nível de competitividade para o futebol... Amanhã eles já botam lá um negócio. E eles tiveram sucesso por lá, né, Paulo? O nível de competição aqui... Gente, aqui tem 7 brigando. Lógico. Não, tem 2 que estão um pouco mais à frente. Eu acho que... E um é líder sem estar entre esses hipercotados, que é o Santos Futebol Clube. Então, o futebol brasileiro proporciona ainda para o torcedor alimentar a esperança nesse sentido eu concordo. Na Itália, nenhuma. A esperança é zero. Na Itália, você sabe quem vai ser o campeão da Itália esse ano? Juventus. Se você tirar a Juventus, os melhores times do Brasil encaram qualquer time italiano. Qualquer um. Dá jogo igual. Vai perder, vai ganhar, vai empatar. A Juventus não dá. Não dá pra encarar. Não dá pra encarar. Agora não surpreende. Napoli, Inter. Por mais que ele tenha crescido na cidade. O Milan, se você jogar 5 vezes com o Milan, é capaz de você ganhar 4 e perder só uma. Mas não surpreende. Ou empatar uma. Ganha 3, empata uma e perdeu. Mas não surpreende, se for realmente verdade, que o Balotelli teria escolhido o Breccia? Benja, eu tenho tentado contatos com o pessoal... Se o Balotelli está escolhendo jogar na Inter de Milão... Você não tem esse mercado todo. Se o Balotelli está escolhendo o Manchester City, o Chelsea... Mas na boa, então, ele deixou a nata no futebol europeu para jogar no Nice. Não, mas peraí. Ele tem potencial. É uma outra circunstância. Claro. É uma outra circunstância. O Balotelli, cada um é dono das suas escolhas. Ninguém pode aqui pautar o que o Balotelli pode fazer ou não. A gente pode opinar a respeito do que ele faz. Por exemplo, essa escolha, se de fato for concretizada mesmo, eu acho uma estupidez sem tamanho por parte do Balotelli. Ele pratica um suicídio profissional.
Quando ele tem, inclusive, por exemplo, se ele aceita a proposta do Napoli, se pinta uma proposta do Napoli, entre Napoli e Flamengo, eu disse aqui que eu aceitaria o Flamengo por seu novo desafio, ele chegaria num outro mercado, enfim, teria muito mais visibilidade aqui por tudo que poderia agregar o nome do Balotelli no futebol brasileiro do que se ele acertasse com o Napoli. Não que o Napoli esteja mal, inclusive é o time que incomoda a Juventus na Itália. É o único até, inclusive, que hoje pode fazer frente à Juve. Porém, é uma escolha idiota por parte do Balotelli. O cara pratica um suicídio profissional, Pascoal. Cláudio Mercato acabou de publicar que está faltando só anunciar oficialmente, mas o acordo de Balotelli com o Brescia foi fechado. Então, o atacante nasceu em 1990 e também teve uma oferta riquíssima do Flamengo na mesa, mas optou por seguir o seu coração. Ok. De acordo com o Cláudio Mercato, nas próximas horas ele assinará um contrato de 3 anos com o clube Celino. Agora, o valor, que aqui se falava em quanto? Absurdamente, 8 milhões, não sei o quê. Lá é 1 milhãozinho alguma coisa. Não, é 1 milhão. É 1 milhão garantido. É uma coisa. Que pode chegar a 3 milhões. 8 milhões no futebol brasileiro é uma extorsão, né? É claro. É uma extorsão. Sim, mas pediu 8 milhões para jogar no Flamengo? Tem uma coisa, eu posso pedir um avião dourado, mas o cara vai me dar um teco-teco. Deixa eu te falar, dar bônus pro Balotelli no Brescia é a mesma coisa que eu oferecer pro meu filho de 10 anos, falar, te dou 20 milhões de dólares se você jogar o Campeonato Brasileiro e marcar 20 gols. É impossível. Não, o Brescia, pior é que não. Benja, pior é que não, deixa eu te falar. Benja, pior é que não, deixa eu só falar por quê. Os clubes estão já acabando. A temporada, a janela fecha agora dia 31. Pior é que não, pior é que não. A janela lá, não, lá, pra eles. O Brescia vai comprar quem? Mas, o Benjamin, os quesitos colocados para ele tem número de atuações, partidas jogadas, deve ser gols, contrato de risco. Gols, passes dados e os problemas que eventualmente ele não dará. Trocar um contrato de risco para jogar num time pequeno mequetrefe da Itália, por um contrato que não tem risco, que o cara vai ganhar muito mais, o cara vai ter muito mais visibilidade. Benjamin. O cara vai jogar, vai ser tratado como um rei aqui. É a vida do cara, ok. Deixa eu explicar rapidinho. Eu acho um absurdo ele não aceitar a proposta do Flamengo. Eu acho. Isso só mostra que ele não quer nada com nada mais de jogar bola, então. Se for isso, ele não quer mais. Rapidinho. O quê? Mas Benja, chega uma hora que o cara... O Paulo Lima falou uma coisa ali. Ele tem 29, ele não tem 39. Paulo dizer o seguinte, ele não está um nível para jogar no... Pode exigir muito. Gente, mas eu não estou falando que ele está exigindo jogar no Manchester City ou no Chelsea ou no Real Madrid. Mas ele... Eu estou falando que se ele entende que lá é o lugar dele. Sim, eu estou respeitando. Eu estou falando futebolisticamente falando, eu não consigo entender. Mas se ele optar mesmo, só prova que o Balotelli não quer mais nada com nada. Não, ao contrário. É isso que eu quero. Deixa eu explicar. Evidência e é no Brecha que ele vai conseguir evidência. Então, são 3 coisas que eu queria explicar. Mais que no Flamengo? Lá na Europa pode ser. Aqui ele está... Ele quer falar. São 3 coisas que eu queria explicar em relação a isso. Primeiro, hoje em dia, a base da seleção italiana é formada por jogadores de clubes de menor expressão, porque é onde a Itália hoje tem conseguido formar alguma coisa. Então, você vê hoje muita gente da Atalanta, do Cagliari, do Torino, jogadores recentemente do Sassuolo foram à seleção italiana. Então, hoje, jogar no Brescia para o Balotelli não é um pano na cabeça para se esconder, até uma vitrine, porque a Itália hoje não tem, porque os grandes clubes na Itália hoje têm contratado já estrelas prontas, né? Tem se infelizmente formado muito pouco, e a formação e hoje por onde a Itália consegue compor a sua gama de jogadores tem sido nos clubes menores, né? Então hoje você pode pegar toda a relação e a base da seleção italiana, tem muito jogador de clube que você fala, caramba, como é que um cara do Cagliari está na seleção? Porque infelizmente a Itália hoje está assim. Segunda coisa, o Balotelli, ele quer tentar mostrar num clube pequeno que ele ainda é um jogador que tem uma liderança e tem um certo talento, para quebrar a imagem dele com o Roberto Mantini, que é o atual técnico da Itália, que foi quem ele dispensou do Manchester City, né, que é o atual técnico da seleção, então, portanto, existe esse interesse. E uma terceira situação, hoje, Benja, por incrível que pareça, você jogar num clube da Itália, nem hoje, mas assim, num passado de 15, 20 anos atrás, jogar num clube pequeno da Itália é sinônimo de artilharia. O Luca Toni, há 2 temporadas, foi artilheiro pelo Verona. O Cristiano Lucarelli foi artilheiro pelo Torino há 15 temporadas. O Di Natale 2 vezes artilheiro pela Udinese.
Quer ver? O Immobile foi artilheiro pelo Torino recentemente. E cadê todo mundo? Não, eles foram para o Quagliarella, o último artilheiro da seleção do campeonato italiano foi o Quagliarella. Você tá vendo na Sampdoria. Você tá vendo aí no Google aí. Agora eu te pergunto. Não é que todos esses jogadores, dando um dado. Todos esses jogadores você falou que foram artilheiros italianos. Onde eles estão hoje? Foram todos para a seleção italiana. Não, mas em quais times eles estão jogando na Europa hoje? O Immobile tá na Lazio. O Quagliarella foi mantido na Sampdoria, porque ele foi artilheiro ano passado. Os outros todos que você falou. Nossa, o Di Natale já parou. Não, o Locatelli já parou. O Immobile e o Quagliarella não tá jogando nos times de ponta da Europa, no primeiro escalão do futebol. Mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô te falando. Se hoje ser artilheiro no campeonato italiano não é difícil, por quê? Porque esses times menores, eles geralmente jogam em função de centroavante. Me lembra até no começo dos anos 2000, o Dario Ubner foi artilheiro do campeonato italiano, era um atacante nota 5, ele foi artilheiro do campeonato italiano, chegou até a ser testado Como o Immobile e o Quagliarella são atacantes nota 4,5, 5. O que eu tô dizendo é que jogar no Brescia não é uma desvantagem. Porra. Não é uma desvantagem. Aí eu parei. Não é uma desvantagem. Vamos mudar o assunto. Pro objetivo dele. Então, vamos falar do campeonato de sinuca, porque futebol não vamos falar mais. Com o Mancini como treinador, com o Mancini como treinador, Mancini, porque ele tá lá na Itália, é Mancini. Com o Mancini como treinador, sabe quando que ele vai voltar pra Itália, pra seleção italiana? Com o desempenho pode ser que sim. Se o Balotelli tivesse... Não é desvantagem. Ô, mano, se o Balotelli... Se o Balotelli falou pro Mancini, você acha que o Mancini vai querer ele de volta na seleção da Itália? Se o Balotelli tivesse 39 anos, 39, aí eu concordo com o Pipo. Sim, claro. Tá encerrando a carreira. O que o senhor me falou, lá onde ele nasceu, onde ele foi... Não, ele nasceu não. Onde ele foi criado. Pô, quer encerrar bem. Ok, aí O Rafinha falou pra mim em Munique, pô, um dia ele quer encerrar no Curitiba. Concordo. O time dele. Sim, exato. Ok. Pô, tem 29. Repito, cada um faz o que quer da vida, não somos nós. Só que eu não consigo entender. Se o Balotelli fala, olha, recebi uma proposta do Chelsea, pô... Não, sim, Beja, que como ele... eu tô dizendo que não é uma desvantagem, mas tem pelo essa que ele quer. O que ele quer? Do Flamengo o consumo tem. A proposta tem. Por 8 milhões de euros, eu não acredito. 8 milhões de euros ele pediu. Ele pediu. O Cássio Mercato, inclusive, diz no texto da matéria. Quem tá de bom tamanho pra ele, vem pra cá por essa graninha, informação se quiser. Depois eu chequei aqui no site italianos, nenhum site italiano diz que ele pediu 8 milhões de euros. Foi bem menos, até porque ele ganhava no... Da onde vem? Quem me falou sabe do que tá falando. Ele ganhava no Olympique Marseille 3,7. Eu acho muito improvável Por que ele isso é que o Flamengo chega... Muito improvável. Vou cometer uma inconfidência. O Flamengo chega no máximo a 5, porque ele ganhava quase 4. O Flamengo pagaria 5 milhões de euros por ele por temporada. Perfeito? Daria 2,5. Pagaria isso. O simpático Mino Raiola, o simpático Mino Raiola pediu 8 para jogar no Flamengo. 8. E quer 3 adiantados. Na chegada, 3. Não pediu para não vir, né? Claro. Pediu 3 na mão, na chegada, 3 cruzeiros na mão. O Felipe manda uma mensagem aqui falando assim: Campeonato Brasileiro é disputado, mas é fraco. Um suicídio na carreira é sair da Europa. Não acho, eu discordo dele. Quem mandou, completamente. Felipe? Um cara que tem 28 anos, optar por jogar no Brescia. Não, mas é que tá, mano. Pode fazer 29. Hoje em dia, pro objetivo dele... profissional, nós aqui sabemos que o Flamengo é um clube gigantesco, um clube de expressão mundial. A gente sabe disso, não é inegável. Só que a gente tem que entender o objetivo dele. Para o objetivo dele, quer chegar, voltar à seleção italiana... Mas você tá olhando pela ótica positiva, Facincani. A minha ótica, sinceramente, nesse caso é negativa. Ele tá indo para um time que ele não quer pressão, é um time pequeno que não vai ter torcedor querendo bater nele na hora do embate. Justamente pode ser que lá ele jogue. Justamente pode ser que lá ele jogue. Olha, a maioria das mensagens... Perdão, Benja. A tendência de um jogador problemático, quando ele opta por jogar no time pequeno, não é porque ele quer ir lá e arrebentar. Ele não quer problema. Ele não quer ser cobrado. Ele vai para um time que a cidade inteira conhece ele, que a cidade gira em torno dele. Mas eu tô te dando o outro ponto da história. Justamente aí... o cara pode se sentir à vontade para jogar. Porque, eu repito, nesses clubes pequenos, como o time joga geralmente em função desse cara, do centroavante, ou em função de um cara que é o referencial, esse cara desanda a fazer gol. A gente viu o exemplo. O Quagliarella agora, repito. O Quagliarella é um baita centroavante ruim. O Immobile é outro centroavante ruim. Só tem tamanho. Pessoal, há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje, eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para a gente todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.